Bom, para dar continuidade ao nosso estudo sobre redação do Enem, a gente a partir de agora vai conduzir a um aprendizado sobre como a gente vai utilizar aqueles conhecimentos que a gente já teve sobre os critérios de avaliação do Enem. Nós somos o Instituto Federal da Paraíba Campus Solidade e hoje a gente está interessado em saber como se deve estudar redação para o Enem, né? Então, como estudar redação? Estou aqui para dar as dicas para facilitar o preparo para a prova de redação do Enem e é com esse foco que a gente vai desenvolver a partir de agora todo o estudo. Para dar início, a gente precisa ter alguns conhecimentos em mente. Então, o estudo de redação ele tem que se dar através de métodos, ou seja, existe uma metodologia para que a gente consiga estudar redação, certo? Então, quais são os métodos que a gente já conhece? Existe um método dos quais a gente já conhece, que é baseado no tipo ou no gênero textual. O que é isso? Eu vou explicar mais detalhadamente adiante, mas cabe dizer que esse método ele é baseado no conhecimento que você vai ter sobre o gênero textual. Só que é bom a gente já colocar uma crítica aqui. A gente não pode estudar um gênero só pelo gênero, né? A gente precisa entender outras coisas além dele. Então, esse é um estudo válido, mas acaba sendo um estudo restrito em alguns momentos. Existe um outro método, que é o de estudo de temática. Esse é ainda mais restrito. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que estudam temática, elas estudam para tema. Então, as provas que a gente costuma fazer, seja para concurso, seja para Enem ou para um vestibular, sei lá, de alguma universidade que não adotou o Enem como critério de avaliação, eles não costumam, com antecedência, dizer qual o tema que eles vão trazer na prova. E aí, você passa um ano estudando sobre temas e não tem como adivinhar qual o tema que vai ser abordado. Então, será que aquele teu estudo sobre o tema vai ser válido? Vou deixar aqui para a gente pensar um pouco mais daqui a pouco. E tem um método que eu estou trazendo para a gente entender que pode ser mais eficaz. É um método baseado no aproveitamento, certo? No reaproveitamento, ou seja, é um método que vai se basear no seguinte preceito: tudo aquilo que você estudou, ainda que seja para um tema em particular, tem que servir para outros tantos temas. Então, é o princípio norteador desse método, certo? Para a gente desenvolver esse método, tem outras coisas que estão envolvidas. Por exemplo, nos vídeos anteriores, a gente conheceu os critérios de avaliação. Então, baseado nesse método, para recorrer a esse método, eu preciso conhecer, sim, como é que eu vou ser avaliado. Preciso também dominar teorias, então eu vou fazer um estudo diferenciado. Meu estudo não vai mais ser para temáticas, e sim com base em teorias. E aí é o momento que eu vou, a partir desses dois preceitos, chegar ao terceiro, que é o, de fato, o reaproveitamento de conteúdos. Vamos aprofundar um pouco mais para entender qual o problema de se fazer um estudo baseado em temas, né? Então, qual o maior problema em eu estudar com base em temas? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que colocar: como eu saber qual o tema que o Enem pretende abordar? Na verdade, não, né? É uma surpresa. Então, será que estudar baseado em temas é válido? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não é que você não vá estudar temas, que você não vai produzir uma redação, embora você não saiba qual o tema. Você vai fazer isso o tempo todo, afinal de contas, você precisa praticar a sua escrita. O que você não vai é apostar em um tema específico. Você não vai dizer assim: meu professor disse que o tema tal pode cair, então eu vou escrever só sobre o tema tal. Por quê? Nem o teu professor tem acesso a essa informação, nem ninguém tem, né? Só os elaboradores, que inclusive têm de manter o sigilo. Então, a gente não pode se basear num tema específico. Outra pergunta que fica é: o que se faz quando o tema muda? Então, vamos lá. Eu estou fazendo um estudo baseado só em temáticas. Então, vamos supor que a gente vai, durante esse mês todo, estudar o tema. Vamos supor que o tema seja mulher, como caiu lá em 2015 no Enem, persistência da violência contra a mulher. O que é que a gente vai pensar? Veja bem, a gente vai estudar tudo sobre esse tema, você vai fazer pesquisa sobre esse tema, você vai conversar, vai participar de palestras, debates, roda de conversa, vai assistir vídeo, vai esgotar várias possibilidades sobre esse tema. Ok, você vai aprender sobre esse tema, né?
Só que, me diz aí, o que é que você vai fazer com essas informações quando o tema se modificar? Quando o tema não for mais relacionado à questão da mulher? Tem como você reaproveitar esse seu estudo? Se não tem, esse teu estudo está sendo descartado, está sendo jogado fora, porque a gente não está produzindo um acúmulo de conhecimento. A gente está pegando o conhecimento para aplicar numa coisa muito particular, depois joga tudo fora, abandona. Depois, fica aí a pergunta: o que que acontece com todo o conhecimento que se obteve para aquele tema? É isso que eu acabei de falar. Em geral, a gente esquece, né? O tema mudou, mudou a procura. Vamos ver novos vídeos, vamos ler novas pesquisas, vamos ver novos dados, vamos ver novos fatos, vamos fazer outro tipo de pesquisa. Então, veja que, se eu me baseio em temáticas, o princípio vai ser sempre de descartar. Então, assim, sempre buscar o novo, sempre buscar o que está relacionado ao tema de agora, né? Isso aí vai ajudar você a escrever sobre um tema que você não conhece ou vai te deixar preparado de maneira restrita? Pensem nisso. O outro método do qual eu já falei, né, é o método que se baseia no estudo do tipo textual ou do gênero textual. Há um problema real nesse método? Não, porque é importante que você conheça as características do gênero, certo? Então, eu preciso saber que tipo de texto eles estão querendo que eu escreva para aquele momento. Então, se tratando do Enem, eles estão te pedindo uma dissertação argumentativa. Você precisa entender de fato o que é uma dissertação argumentativa. Qual é o problema? O problema é que só conhecer essas características, se eu promovo um estudo que só fala dessas características, não vai garantir a você um texto que receba uma nota máxima. Por quê? Eu preciso de alguma forma te ajudar a argumentar, né? Por quê? Olha só, apenas saber que pontos de um determinado tipo, gênero textual deve atender é suficiente. Se eu tiver só esse conhecimento, será que já dá conta? Então, eu sei, por exemplo, com dissertação argumentativa tem que ter uma tese que é ponto de vista, tem que ter argumentos. Será que só isso dá conta de eu obter uma nota boa? Fica aí também a pergunta para a gente entender que esses estudos de maneira restritas, eles não constroem, não consolidam tanto conhecimento. Então, por isso que a partir de agora a gente vai aprender uma outra maneira de estudar redação, que esquece essa questão de estudar baseado em temas, começa a pensar, reaproveitar aquilo que você já conhece sobre o gênero e se baseia nesses outros princípios aqui. O primeiro princípio trata de algo que a gente já conversou, que é conhecer os critérios de avaliação, certo? Então, tem em vídeos anteriores essa discussão. Os critérios de avaliação, a gente tem competência 1 e 4, competência 1 trata de norma culta, competência 4, a gente vai tratar de coesão. O que é importante a gente saber? Essas duas competências, elas não são exclusivas de um texto que vai se produzir para o Enem, nem para um vestibular, nem para um concurso qualquer que seja. Essas duas competências, elas são norteadoras aí de qualquer texto formal que você vai escrever. Então, qualquer texto formal, ainda que seja uma prova, vai precisar ser escrito em norma culta e terá de ser um texto coeso, certo? Então, isso aí não é uma questão exclusiva dessas duas competências. O que é mais exclusivo do Enem? É o que o Enem pede na competência 2. Por quê? Como eu já falei nos vídeos anteriores, na competência 2 ele vai te pedir para observar o tipo textual, ou seja, se é uma dissertação argumentativa, ele vai pedir para você escrever sobre o tema e, por fim, vai trazer a particularidade, que é você trazer um repertório sociocultural. Nisso aí está um pouco do diferencial de avaliação do Enem, porque o Enem exige que você apresente esse repertório. Então, necessariamente, o teu texto tem que apresentar isso aqui. Por fim, a gente tem as competências 3 e 5. As competências 3 e 5, elas estão diretamente relacionadas ao que se pede na competência 2. Por quê? Se ele te pediu uma dissertação argumentativa, como eu já falei, tem que ter um ponto de vista. E o ponto de vista ele é sustentado pelos seus argumentos, os argumentos que são avaliados na competência 3. Ainda, também a competência 2, ele vai te pedir que você já vá apontando um caminho argumentativo e problematize seu texto para trazer na competência 5 uma proposta de intervenção. Então, está tudo muito imbricado ali, as competências 2, 3 e 5. Só que a 2, eu acho que é o grande diferencial do Enem e é ela que acaba norteando as outras duas. Uma outra coisa para a gente entrar nessa questão de reaproveitamento do conhecimento,
que é muito importante, é você dominar teorias. O que eu quero dizer com dominar teorias? Como eu estou partindo do reaproveitamento do conhecimento, a gente tem que saber que tudo que você estudou ao longo da sua vida, sobretudo o que diz respeito ali às áreas de humanas, como história, filosofia, sociologia, são estudos válidos e que podem ser reaproveitados em outro momento da sua vida. Então, você que ainda está no ensino médio, comece a olhar para esses conhecimentos de uma outra forma. Comece a perceber eles como sendo uma maneira de conduzir o seu pensamento. Por quê? Se você começa a valorizar o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, você começa a se apropriar de conceitos. Então, na aula de sociologia, na aula de história, de filosofia, o professor vai descrevendo alguns conceitos, alguns marcos que podem auxiliar na escrita. E o que é que se diferencia do estudo de temáticas? Você vai começar a observar que alguns conceitos podem ser relacionados a vários temas. Então, vai ser mais válido eu me apropriar desses conceitos do que eu ficar ali só fazendo pesquisa do tema. Eu vou passar a pesquisar sobre o conceito, eu vou me apropriar do conceito, certo? Então, eu preciso dominar essas teorias para poder produzir um texto mais argumentativo e com conhecimento que seja mais reaproveitável. E por fim, eu acho que a centralização desse tipo de método é você aproveitar conteúdos. O que é que isso quer dizer? Você vai passar a adotar perspectivas que caibam para você discutir vários temas. O que é que a gente vai percebendo? Se eu pego todos os temas do Enem, em algum momento, alguns grupos de temas acabam tocando em pontos em comum. E esses pontos em comum me levam a um tipo de pensamento. Eu consigo associar a um determinado conceito sobre o qual eu estou estudando. E o que é que isso vai fazer? Com que em vários temas eu consiga dissertar a respeito daquele meu conhecimento. Claro que fazendo as necessárias modificações, mas eu vou ter essa propriedade de falar sobre tudo isso, relacionando ao tema, e não ter que estudar coisas tão particulares que não sejam reaproveitáveis. Então, o princípio aqui, a ideia é você reaproveitar aquilo que você já sabe, certo? Isso é o método que a gente está propondo que seja eficiente para estudar redação. Então, conhecer os critérios de avaliação, dominar teorias e aproveitar conteúdos. Isso é o legal, isso foge dessa questão de querer adivinhar tema, ok? Bom, por hoje é tudo e a gente se vê logo mais.